Que reconhecer o senhorio de Jesus, isso não é possível sem a fé. E olhando mesmo, né? Fazendo este comparativo com a nossa vida prática, né? A beleza dos santos, a beleza da palavra de Deus, a fé que foi elogiada por Jesus, a do centurião, né? Que a gente lembra hoje em toda a Santa Missa, com a nossa fé fraca, né? Com a nossa fé de pobres mortais aí no dia a dia, cercados de tanta tecnologia, de tantos estímulos, né? Nesse mundo pagão, tecnológico, né? Eu acho muito fácil. Eu acho que existe uma avalanche de coisas que levam a pessoa a ficar dispersa e a começar a colocar a sua fé em tantas outras coisas que não Deus, né? Coloca a sua fé na tecnologia, nos tratamentos médicos, né? Medicina, nos remédios, coloca a fé nos amigos, coloca a fé na família, coloca a fé nos seus recursos financeiros, né? Coloca a fé até em fazer favor para as outras pessoas para ganhar alguma coisa em troca, né? E vai colocando a fé em coisas tão efêmeras, né? Coisas tão, né, tão fracas que podem desmoronar a qualquer momento. Não firmam a sua casa na rocha, né? Como diz o Evangelho. E vão ficando aí, vão construindo castelos de areia que o vento vai levar, né? E é tão triste a gente está refletindo sobre isso, falando sobre isso, e a cada dia que passa a gente, infelizmente, tem contato com histórias de pessoas que vão até perto do fim da vida construindo castelos de areia. E a gente vê o ponto da ruptura, porque há esse ponto da ruptura. Quando você coloca a fé naquilo que perece, né? Uma hora a sua fé vai ser frustrada. E aí há esse ponto de ruptura. Quem coloca a fé nas realidades erradas, né? Uma hora ou outra se depara com a verdade. Quantos milionários, quantas pessoas que teriam tudo aqui nessa vida, quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas, né, cheias de si, né? Nem ricos em si, eu digo, né? Nem ricos de dinheiro, mas pessoas assim que escolheram uma vida de vícios, de prazeres, uma vida de solteirice, né? Uma vida de não cumprir a vocação, uma vida de não se entregar, de não se doar, mas só de querer prazer. E vai chegando a idade, vai chegando o momento de se deparar com a verdade. E a pessoa cai no desespero. Quantos que não caem no desespero a gente percebe, né? Quantos a gente não vê que por terem colocado a fé nas realidades erradas, né? Você teria uma flecha para atirar, né? A sua vida é como uma flecha, né? Mas você só tem uma flecha porque você só tem uma vida. Então é preciso mirar no alvo certo. Você não pode né, lançar essa flecha de maneira errada, né? Mire o alvo que é Jesus. Não atire, não gaste a sua única vida jogando para o mar, jogando para outro lugar. E aí eu trago um trecho da imitação de Cristo que também vem na esteira disso que meu irmão ia falando, de centrar a nossa confiança em Deus, de não ficar dispersando, né, a nossa confiança, a nossa fé nessas outras coisas. Eu trouxe isso, né, até falei de umas coisas que podem parecer assim melancólicas, assim meio até como gatilho, né, para quem tem uma certa tendência a uma solidão, a uma ansiedade, a uma depressão, né?
Eu peço até que Deus toque e cure esses corações, né? E que essas palavras ditas aqui possam vir trazendo vigor e não afundando a pessoa mais, né? Mas é uma constatação. Quem está, né, afundado nessas coisas meramente materiais, né? Uma hora ou outra vai se deparar com o desespero, né? Vai se deparar com a dor, vai se deparar com um momento de ruptura. Mas muitas vezes esse chacoalhão é para que a pessoa acorde, é permitido por Deus. É um chacoalhão de amor, né? O Padre Pio que falava, né, também, que às vezes era necessário pedir na oração que as pessoas levassem umas surras bem dadas para que elas acordassem, né? Então, essas surras bem dadas aí que a vida pode dar, às vezes vem para o bem, para que você deposite a sua fé no único que é capaz de corresponder à sua fé. E o trecho da imitação de Cristo fala exatamente sobre isso. Tomás de Kempis, né, nos fala isso aqui, ó. De nada me aproveitará o grande número de amigos, nem me poderão ajudar os que vierem em meu socorro. Por mais poderosos que sejam, não serão capazes de me dar um bom conselho os mais prudentes, nem de me consolar os livros dos mais sábios. Nem tesouro, por mais precioso, poderá resgatar-me, nem lugar algum, por mais oculto e agradável, oferecer-me asilo seguro. Se vós mesmo, vós não dignardes assistir-me, ajudar-me, fortalecer-me e consolar-me, instruir-me e guardar. Esse aqui é um diálogo, né, da alma fiel com Jesus. Então ele fala, né, nada vai adiantar se vós, Jesus, não for o objeto de todas as minhas afeições, de toda a minha fé. Se você não depositar a sua esperança em Deus, você vai se frustrar. Isso é invariável. Isso é uma certeza. É tão certo quanto a morte. Quem deposita a sua fé em outra coisa que não é Jesus, mesmo que seja no último momento da vida, vai se arrepender amargamente. Isso é certo. É certo. Não há outro caminho. Quem não coloca a fé em Deus vai se arrepender, né? E tomara que se arrependa a tempo, né? E aí ele termina aqui falando, para vós, esse vós sempre com letra maiúscula, né? Porque ele está falando com Jesus. Para vós, erguem-se os meus olhos, em vós confio, meu Deus, Pai das misericórdias. E ele diz aqui, né? A fé dele está em Deus. A alma fiel dialogando com Deus, né? A fé também nos leva a esse desapego de toda a certeza humana que a gente cisma em estar cercado nessa vida, né? A gente tem uma fraqueza de querer sempre ter o controle de todas as coisas, de se cercar de grandes poupanças, de grandes seguranças, de querer não sossegar enquanto não estiver no melhor cargo, né? Mas isso, quando é de maneira exagerada, né? Claro que quem tem a vocação de cuidar de uma família tem que ter o seu emprego, o seu sustento. Mas eu digo quando isso passa dos limites e a pessoa quer milimetricamente ter o controle de toda a vida, né? Mesmo que fale de Deus, essa pessoa ainda está colocando suas esperanças, né? Num trabalho, num grau alto no trabalho. Ah, não, mas daqui a pouco eu me dedico mais, né? Para minha família. Deixa só eu conquistar isso aqui, mais esse degrau só, né? E aí vai subindo de degrau. Ah, não, mas eu preciso agora cumprir isso, só mais aquilo. E vai passando a vida
e os filhos cresceram praticamente sem o pai ou sem a mãe, né? Na hora da formação da personalidade, você não estava lá. E isso compromete a salvação da alma do seu filho. Você que é uma só carne com a sua esposa, você, esposa, que é uma só carne com o seu marido, que é responsável pela salvação dele como parte da sua carne agora. Se a sua fé está nas coisas materiais, cuidar da salvação do seu marido, da sua esposa, se torna algo irrelevante. E aí nós vemos que, né, quando uma mínima dificuldade acontece, né, nos matrimônios frágeis atuais, né, porque não são matrimônios construídos na fé, porque a pessoa casa-se sem saber o que é um matrimônio, né? Muitas vezes uma catequese matrimonial é mal feita pelas pessoas atualmente, exatamente por essa falta de fé. E ali a pessoa não entende o valor do sacramento. E ali na primeira, né, desilusão do matrimônio, né, porque a pessoa não conhece que o amor, né, envolve a dor, envolve a entrega. Então na primeira dor ali, né, porque ela achava que era só prazer, que era só ficar sentadinho no sofá, a dois ali, com aquele momento romântico, né, tendo o seu lugarzinho ali. E na primeira desilusão, já abandona o lar totalmente. Ora, mas e aquela que você iria até o fim da vida lutar pela salvação? Onde está a sua fé em Deus? Onde está a sua fé no sacramento? Onde está a sua fé? No que você acredita? Ora, quem abandona o barco assim com essa facilidade, ou até mesmo, né, passa uma pessoa ali toda bonitona, com uma roupa, com decote, e o outro já vai atrás, já abandona seu lar. Cantadas, todo mundo recebe hoje em dia. Mas onde está a sua fé? Se você foi atrás, ali de um homem forte, ou de um rabo de saia, como dizem por aí, a sua fé está na parte mais baixa do seu organismo. A sua fé está na parte mais animal, né? Mais carnal do seu organismo, né? A sua fé não está ainda sendo movida pelo espiritual, né? Você ainda não está sendo movido pelo espiritual. A sua fé ainda não está em Deus, está nos seus apetites, né? Que a gente possa pedir a graça de Deus para direcionar a nossa fé também, né, para Ele, para que a nossa, né, quando a gente coloca a fé nas coisas erradas, né, pode até se tornar uma idolatria, uma coisa, né, que nos conduz à perdição. Que a nossa fé esteja em Deus, né? Peçamos sempre a graça